O seu erro não cancela o seu destino. Infelizmente, algumas pessoas concluem de forma errada que para elas já não tem mais jeito. Eu errei demais. Ou então você está aqui hoje debaixo de alguma seta de condenação ou de culpa por conta de algum erro. E é sobre você também, para você que eu quero falar. Porque é fácil pensar que Deus está longe de você quando você erra. Nossa, eu estraguei tudo. Estraguei tudo com essa tentação de novo. Com esses pensamentos. Como que Deus pode usar uma pessoa que tem pensamentos como eu? Como que Deus pode usar um adolescente que está aqui, mas tem hora que vem pensamentos terríveis, de coisas terríveis. Alguns chegam a conversar com o diabo e ele é covarde, ele te ataca na sua fraqueza, ao ponto de questionar, será que eu nasci de novo? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Se você for uma pessoa que escrever bem o meu esboço com detalhes, e você me mandar e postar, eu vou dar um livro para você. As 3 pessoas que mais escrever bem. Porque tem hora que eu estou falando coisa aqui que não está nem no esboço, mas você vai escrever e você vai ser abençoado, amém? Então, preste atenção, escreva. Vocês estavam pulando aqui na frente, mas agora receba a palavra. Isso aqui é importante para você. Quantos não querem receber mais do Senhor? Então, teve uma pessoa, eu fiz questão de anotar isso aqui, que ela falou assim, pastor, você ora para mim, para que Deus possa fazer esse algo grande na minha vida? Porque algumas coisas eu até oro, mas eu queria que você orasse por elas, por essa coisa. Aí o Espírito falou comigo na hora que ela me pediu oração. Se tem uma coisa que eu faço com prazer, é orar quando alguém me pede oração. Mas naquela hora, o Espírito falou comigo enquanto ela falava. O Senhor falou assim comigo, todo comportamento é fruto de uma crença. Lembrei dessa frase do pastor Luiz. Todo comportamento é fruto de uma crença. Aí eu falei assim, irmã, por que você não pede realmente por algo muito grande? Por que você não se posiciona para pedir algo muito grande para Deus? Oh, como nós precisamos avançar. Eu ainda vejo o jovem tendo crise para pagar uma inscrição de R$60, de 110. Nós precisamos acreditar mais nessa bondade de Deus. Você precisa se posicionar para realmente desejar coisas grandiosas para Deus. Nós já passamos da fase de ter luta com isso. Pastor, mas você não sabe onde eu moro, a cidade que eu moro. A cidade onde você mora, o Espírito Santo, será que ele desce lá? Ele ouve a oração lá? Então se ele ouve a oração lá, o milagre vai chegar lá também. Jesus era de Nazaré. Você sabe onde é Nazaré? Não sabe. Mas era pior do que você imagina. E lá, olha de onde ele veio. Então deixa eu falar uma coisa importante para você. Naquela hora, eu perguntei, por que você mesmo não faz essa oração e eu vou que ouvir sua oração? Sabe qual foi a resposta dela? Ela disse, pastor, eu errei tanto que eu não acredito que Deus pode me ouvir. Isso é triste, para não dizer lamentável, quando alguém acredita que ele errou tanto que Deus não ouve ele mais. Qual que é a crença errada que existe? Deus só gosta dos bonzinhos. Deus só usa os gente boa. Deus só usa gente assim, que tem um padrão de santidade, um nível. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre esse Deus, que não cancela o seu destino. Que usa certas pessoas que talvez a religião teria dificuldade. E eu queria que você não conversasse, porque Deus me deu o dom da altura e da coragem. Se eu tiver que pedir para você fazer silêncio, daqui mesmo eu faço isso, sem tranquilidade. Amém? Então, é muito importante você entender o que Deus tem para fazer na sua vida, quebrando todo tipo de barreira, de crença errada, tudo que está impedindo você de ir em direção ao seu destino, de ir em direção ao seu futuro, de prosperidade, de avanço, de crescimento, de milagres, de cura, e de deixar para trás todos esses ranços de religião, toda essa crença, tudo que foi falado, que você errou demais, se você já fez, por isso você não tem um ministério grande, porque você não é uma pessoa tão santa. O primeiro exemplo que eu quero usar com você nessa tarde, mas antes disso, eu até coloquei aqui uma revelação.
Certa vez eu ouvi alguém dizendo que quando você comete um erro, Deus não ama você do mesmo jeito. Ele disse, na verdade, Deus ama você ainda mais. Ah, então quer dizer que eu tenho que errar? Não. O apóstolo Paulo foi culpado disso. É porque tem gente que quando erra, ele afasta de Deus. E Deus não vai largar você enquanto você não aproximar dele de novo. Por isso que a Bíblia diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da sua vida. Bondade é para aqueles que estão acreditando nesse amor. E misericórdia é para aqueles que acham que o erro dele é grande demais. Mas a misericórdia, o perdão é maior do que o seu erro. E ele vai atrás de você, não importa onde você estiver. O primeiro exemplo que eu quero usar com você nessa tarde é um exemplo de Abraão. Na Escritura, Deus é chamado, Deus é conhecido de o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas é fato que nós não temos dificuldade para ouvir sobre o Deus de Abraão. Porque Abraão é o pai da fé. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão foi realmente uma pessoa que Deus confiou palavras como a poucos homens na palavra de Deus. Então é confortável quando você diz que ele é o Deus de Abraão. Isaque é aquele camarada, gente boa. É o filho da promessa. É herdeiro. O único erro que você vê de Isaque, assim, poucos erros, é uma mentirinha ali para o gasto. Diga misericórdia. Mentirinha para o gasto. Você não pratica isso de vez em quando, não? É aquela coisa, ele mentiu mesmo, mentira do pai. Falou que a esposa dele era irmã, meia irmã. Ele não é um cara assim, pervertido, ele era um cara até mais pacato. O pessoal queria brigar com ele, ele desentulhava os postes e ia para outro lugar. Mas a Bíblia faz questão de dizer que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaque, mas ele também é o Deus de Jacó. Quem é Jacó? Jacó foi conhecido pelas escolhas ruins que ele fez. Jacó foi alguém conhecido pelas escolhas erradas que ele fez. Tentou enganar o seu irmão no nascimento. Esse era Jacó. Esse era alguém que tinha, na verdade, tentou fazer isso no seu nascimento e depois colocou o plano em ação. Junto com a mãe dele, foi lá e enganou o irmão. Você sabe da história? A mãe dele, sabendo todas as coisas. E se tem uma observação, a família dos patriarcas era uma família disfuncional. Muitos de vocês pensam que Deus não pode usar você porque seus pais se separaram, sua família é disfuncional. Deus não consulta o seu passado para abençoar seu futuro. Deus não consulta essas questões, problemas, jacosice, coisas terríveis da sua família. Deus é poderoso para fazer muito mais. É preciso crer nisso. A família dos patriarcas eram disfuncionais. O pai gostava mais do filho e a mãe gostava mais do mais novo. E aí o pai estava já, as vistas escurecendo. E o que a esposa ouviu dizendo ao seu pai, que é uma caça, e ele vai liberar a bênção da primogenitura, o direito de ganhar da porção dobrada. E aí vai lá e você procura um animal, aí o menino dá dica para a mãe. Mãe, mas é o seguinte, o meu irmão é peludo e eu sou liso, e eu vou chegar perto do meu pai, e ele vai perguntar quem sou eu vou falar para ele. Você sabe da história, estou resumindo para você. O que acontece? Na hora, Jacó chega para o pai dele até assustou, falou, mas você foi muito rápido. Ele falou, em outras palavras, encontrei favor, é mentirinha para o gasto, encontrei favor, minha mãe me ajudou, e acontece que ele foi lá, e chegou diante do pai dele, grava essa frase, o pai dele perguntou assim, chega mais perto de mim, porque o cheiro é do meu filho Esaú, mas a voz é de Jacó. Aí o pai dele perguntou, quem é que está falando comigo? Qual é o seu nome? Repita após mim, qual é o seu nome? Mais uma vez, qual é o seu nome? Mais forte, qual é o seu nome? Se tiver alguém escorado em você, não é para escorar, você não é nada para escorar, sei lá qual que é o nome.
Porque senão você vai dormir. E eu, como irmão mais velho, como um líder, preciso te ensinar. Ninguém vai escorar em você, senão você vai dormir. Ou se você não quiser ficar aqui também, você pode ir lá para fora, sem nenhum problema. Eu só quero que fique aqui quem quer ouvir. Quando você chega a 40 e tantos anos como eu, você já tem o direito de falar isso. Já. Você não quer me ouvir também? Vai ouvir quem você quiser. Ok? Então, ninguém dormindo aí, por favor, acorde. Olha para cá. O que acontece? Jacó, o pai dele perguntou, qual que é o seu nome? Ele respondeu. Ele enganou, ele mentiu. Mas a pergunta que eu te faço nessa tarde é, isso cancelou o destino dele? Não. Ele enganou o seu irmão. Foi bem sucedido por um tempo. Tem pessoas, tem irmãos, tem jovens e adolescentes, que é difícil às vezes entender isso. Hoje, em nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos. Deus está interessado em você. Deus ama você. Ele fez um alto investimento na sua vida, no seu ministério. E é através de você que nós teremos conquistas. É através de você que nós teremos grandes colheitas nessa cidade, nessa nação, onde Deus te plantou. E não será erro, não será problema, não será defeito, não será dificuldade, deficiência, coisa alguma que vai ser impedimento para Deus usar você, sabe, numa esfera de autoridade, de unção muito grande. Jacó poderia ter pensado, estraguei tudo. Jacó poderia ter concluído, Deus não vai me usar mais. Eu já passei, né, dos limites do que eu fiz. Mas diz a Bíblia que ele está voltando. E ele descobre que o seu irmão está muito irado, que o seu irmão, na verdade, mandou avisá-lo que queria matá-lo. Ele ficou muitos anos fora de casa e ele decide voltar para a sua terra. E é tão interessante que Gênesis 32, versículo 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, as duas, suas servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-lhe e o fez passar o ribeiro, fez passar tudo quanto lhe pertencia. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhes, como que você chama? Deus sempre leva você na cena ou no cenário de queda, de erro, mas não para te condenar, para te dar uma oportunidade. Lá atrás o pai dele perguntou, qual é o seu nome? Ele falou, Esaú. Agora o pai dele leva ele num outro, o Senhor leva ele num outro cenário. Eu creio que esse homem aqui era Jesus. E eu estou bem acompanhado. Poderia falar o nome das pessoas que creem também. Eu creio que esse homem aqui, que esse anjo aqui, é uma teofania, é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. Esse homem, Cristo chega até ele e diz, eu estou dando para você uma nova oportunidade. Sabe por quê, Jacó? O que você fez lá atrás não cancela o seu destino. Mas eu só quero saber, não por causa de mim. Olha para cá, não converse. Não por causa de mim, mas por causa de você. Você está carregando culpa, condenação. Eu quero resolver isso na sua vida. Que todas as vezes que alguém pergunta o seu nome, isso ecoa como acusação. E eu quero resolver isso de uma vez por todas. Como que você chama? Como que você chama? Qual que é o seu nome? Vou te dar a oportunidade. Não fala de novo que você é Esaú. Como que é o seu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Quando ele falou o nome, o Senhor disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois que como príncipe você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Muitas pessoas falam assim, eu já vi pregações dizendo, nossa, ele prevaleceu porque ele era forte demais. Ele prevaleceu porque ele lutou a noite toda. É o contrário. É o contrário. Tem muitas coisas que nós ensinamos, depois Deus nos mostra. 2 Coríntios 12:10, o Senhor diz, Paulo, quando eu sou forte é que eu sou fraco, mas quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando é que aquele homem foi forte? Foi quando ele lutou? Sim ou não? Não. Foi quando ele perguntou, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Ele poderia novamente esconder.
Ele poderia novamente ocultar, mas naquela hora ele demonstrou fraqueza. Você quer saber qual é o meu nome? Meu nome é Jacó. Eu sou esse mesmo que enganou, eu sou esse que fez isso mesmo. O Senhor falou: bem-aventurado, você agora lutou e você prevaleceu. Agora você vai chamar Israel, príncipe de Deus. Mas aqui está o ponto desse primeiro tópico da minha pregação. Quando Deus vai se apresentar, tanto no Novo Testamento, depois quando alguém perguntou, se alguém falar qual que é o seu nome, como que eu vou responder? Responda que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Israel? Não. Ele fez questão de dizer: eu sou o Deus de Jacó, porque o seu erro não anula o seu destino. Você errou, você falhou, mas eu quero dizer, Jacó, eu ainda tenho algo grande para fazer na sua vida. Ele entrou na genealogia dos homens de Deus, dos patriarcas. Hoje eu e você servimos a um Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e também de quem? De Jacó. Então isso significa que Ele não é o Deus dos perfeitos, dos bons. Ele é o Deus também do Jacó, do Francisco. Ele é o Deus também, não sei o seu nome. Por isso que Ele não se envergonha de dizer: Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac, mas é também o Deus... Fala o seu nome aí agora. Fala o seu nome mais forte agora. Glória a Deus. Você pode ter cometido muitos erros, mas fique encorajado. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o seu Deus. Diga assim: Ele é o meu Deus. Mais forte: Ele é o meu Deus. Com mais convicção: Ele é o meu Deus. Aleluia. É preciso acreditar nisso, porque se nós não acreditarmos nisso, o inimigo vai ficar o tempo todo encontrando espaço na sua mente. Eu amo porque o Senhor leva as pessoas que erraram, às vezes diante do mesmo cenário, para perguntar: ei, qual que é o seu nome? O que você fez? Não é por causa dele, é para trazer paz para a pessoa, é para poder dizer para ela: ei, está resolvido, você não precisa ficar com isso, você não precisa ficar guardando isso no seu coração, você não precisa ficar repetindo essa mesma história. Escute-me, deixa eu falar algo para você nessa tarde. Conte uma nova história para você. Às vezes nós temos contado muitas histórias de que nós erramos, e o diabo é covarde. Quanto mais você erra, mais histórias que você conta sobre erro, mais problemas, mais luta, mais dificuldade, mais massacre o diabo faz na sua mente, para dizer para você: não tem como mais. O erro que você teve, isso vai impedir você de chegar onde Deus planejou para você. Não tem como. Deus tinha algo muito grande para fazer na sua vida, mas por causa desse erro, dessa escolha que você fez, não tem jeito mais. Mas eu quero dizer para você: o nosso Deus é o Deus que não cancela o seu destino. Diga assim: o meu erro não tem poder para cancelar o meu destino. Com mais convicção, diga: o meu erro não tem poder para cancelar o meu destino. O segundo exemplo é o exemplo da mulher samaritana, em João 4. Não isso. Nossa, Deus, dá trabalho demais. 5. Um é maravilhoso. Nossa. Um é assim, meu Deus do céu. Oh, como eu sou feliz de ser casado. Não, eu não dou conta mais de conquistar ninguém, não. Eu falo: Jesus, amado, se ela partir, acho que eu vou partir junto. Aleluia. Me leva, que eu não quero viver mais. 5 vezes. Como é conferência de jovem, eu posso falar isso. Não tem ninguém, né? Se você for 5 vezes casado jovem, está possuído, nunca foi liberto. Não, tem alguma coisa que te perturba. Não pode, 5 vezes não pode. Tadinha, essa mulher era perturbada, vivia infeliz. No último, no sexto, ela nem queria casar mais.
Mas Jesus disse que era necessário passar em Samaria. Jesus é que disse que era necessário passar aonde? Em Samaria. Onde era necessário passar? Em Samaria. Olhe para mim, por favor, essa mensagem é uma mensagem séria. Jesus poderia ter ido visitar um saduceu. Jesus poderia ter ido visitar um doutor da lei. Jesus poderia ter ido visitar alguém de grande reputação. Mas Jesus disse, é necessário passar em Samaria. Porque mesmo a mulher que já tivesse 5 maridos, e que agora o 6º ela nem casou mais, Jesus está dizendo, ainda tem algo no destino daquela mulher que eu preciso fazer. Ainda tem algo na vida daquela mulher que eu preciso fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Talvez não serve para você, mas serve para o seu pai, para a sua mãe, para uma pessoa que você conhece da sua família, que você pensa que ela já errou demais, e que o Senhor, você pensa, nossa, essa mulher não pode ser usada pelo Senhor. Essa pessoa dificilmente, ela pode até ser salva, mas ser usada pelo Senhor não. Não condene, não julgue, mesmo pessoas de má reputação, mesmo pessoas que às vezes hoje está vivendo. Eu estava descendo com a Larissa agora pela manhã, tinha 4 jovens subindo com a mala. Não sei se eles passaram a noite, mas eles estavam assim, terrivelmente o semblante deles, com um tipo de roupa, com uma cor de cabelo. Aí eu fiquei pensando, quantos de nós às vezes olhamos para essas pessoas e queremos julgar, está lá no mundo, cheio de demônio, mas mal nós sabemos, pode ser uma mulher samaritana, pode ser alguém que Deus está dizendo, hoje está aqui, mas isso não vai impedir o destino dela, não vai apagar o futuro, não vai apagar, vai ser salva, amanhã vai ser uma grande evangelista, uma grande líder de criança, uma pastora cheia do Espírito, um líder de louvor, porque o erro não apaga o destino. É preciso crer nessa mensagem. É preciso pregar essa mensagem. Essa mulher, sejamos honestos. Qualquer um de nós, assim, vou falar com honestidade, julgaríamos ela. Quantos de nós poderíamos imaginar que uma mulher dessa estava prestes a encher 10 sítios de pessoas que ela levou para o encontro? Quantos de nós teríamos dificuldade de acreditar que uma mulher dessa, agora sim, com todo carinho, olha para cá, os que estão dormindo, vê se alguém está dormindo, acordou, só um pouquinho, depois você dorme de novo, porque essa revelação é poderosa. Tadinho, teve um que ele acordou assim, aleluia. Depois você dorme. Pode dormir, pode dormir. Olha para cá, fala isso com amor e carinho. Eu sou um cara muito carinhoso, o povo não acredita não. Não manifestou esse lado ainda, mas há de manifestar. Sou ou não sou, meu bem, carinhoso? Nem ela está respondendo. Foi a Cris Nali que foi falar com ela na hora errada também. Olha para cá. Escute-me. Falei isso para você com muito temor no meu coração. Se uma mulher dessa foi tremendamente usada por Deus, por que nós estamos aceitando culpa de coisa bem menor do que isso? Por que nós estamos aceitando culpa de coisas tão menores do que essa? Não converse, não faça maquiagem, guarda. Alguém tem que ser chato, e eu sou esse chato. Eu estou ensinando você a ser espiritual. Olha para cá. Tem um pastor de 20 e tantos anos de ministério, está aqui para abençoar você. Ele merece o mínimo de respeito e consideração, amém? Tudo tem a hora. Tudo tem a hora. E agora é hora de você ouvir a palavra, ler, prestar atenção. Não é hora de você fazer outra coisa. Eu preciso te ensinar isso. Então, olha para cá. Por que Jesus escolheu passar por Samaria? Tem até um livro meu lá atrás que eu falo sobre vencer o medo e a culpa. Você pode pegar depois lá e comprar esse livro, ser certificado. Porque em Samaria tinha uma mulher que se sentia condenada por tudo e por todos. Jesus, mais do que ninguém, sabia que aquela mulher estava prestes a desistir da vida. E onde que Jesus encontrou com ela? No poço. Porque todo homem uma hora vai chegar no poço. Todo homem uma hora chega lá. E foi lá que Jesus encontrou ela. Não há poço fundo que o amor do Senhor não possa resgatar. Não há vício grande demais
que o Senhor não possa quebrar. Ele poderia ter visitado na casa dela, num lugar, mas ele foi visitar num poço, porque era uma hora reservada para pessoas doentes, com enfermidade de lepra e pessoas de má reputação. Eles não se misturavam com os outros. Tinha uma hora reservada para esse grupo. E Jesus está dizendo para essa mulher: sabe, esse poço fundo significa a sua vida. Significa você, que talvez achou que o seu futuro, o seu destino já acabou. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você: vou oferecer uma água que esse poço não tem. Na verdade, não vou só salvar você, eu vou fazer você uma mulher evangelista. Vou levar você a pregar do meu amor e da minha graça. Eu vou liberar o seu futuro e o seu destino, porque tem algo muito grandioso para fazer na sua vida. Mas as pessoas olharam para aquela mulher e não acreditavam nisso. Ela estava lá no poço. Ninguém se importa com ela. Ninguém dá atenção para ela. Mas eu aprendi uma coisa na vida. Eu falava isso no almoço com o Igor Rosa ontem. Ele trouxe um perfume para mim de Goiânia, de um irmão que comprou, que estava lá. Ele falou: nossa, o cara que foi trazer 46 minutos e tal, ia desistir, mandar um falando: Deus que me livre, depois quebra e tudo. E aí também disse que trouxe com o maior cuidado. Eu falei: para quê? Por causa de um perfume? Eu falei: essa é uma coisa boa quando você completa alguns anos na vida e que você tem maturidade. É que você dá valor em que realmente tem valor. Liga a mínima para perfume. Se quebrar, tela de computador, aleluia. Minha esposa sabe disso, de coisas que essa é a maturidade. Você realmente dá valor para o que tem valor. Não, estragou, troca. Compra outro. Quebrou, faz parte da vida. Por que eu estou falando disso? O que tem valor são vidas. Seja rico ou pobre, em algum momento vai chegar no fundo do poço e precisa encontrar Jesus. Era necessário Jesus passar por Samaria. Eu quero profetizar e declarar sobre a sua vida. Vai chegar um toque do Espírito, uma mensagem assim como chega no seu celular, que vai ser necessário passar por Neves, vai ser necessário passar por Belo Horizonte, vai ser necessário passar por alguma cidade. Eu não sei qual escola, qual lugar, mas o Espírito vai dizer para você: é necessário ir visitar essa pessoa, é necessário ir visitar esse homem. Ei, eu estou falando com você nessa tarde. É necessário se levantar e ir em direção a Samaria. Eu gosto de ler a Bíblia e ficar pensando, ficar imaginando a história. E eu amo viajar na Bíblia, de ler e pedir para Deus me dar ilustração. Eu penso que Jesus está indo com os discípulos. É necessário passar em Samaria. Aí Pedro, corajoso, diz: por que nós vamos passar para lá? Timóteo deve aproximar dele e falar: duvido, você tem coragem de perguntar para ele. Pedro falou: duvido, então vou lá agora. Por que, mestre, que nós temos que passar por Samaria? Nem João, que é íntimo, sabe, mas eu queria que o Senhor falasse para nós. O Senhor falou: porque tem uma mulher que achou que o destino dela, o futuro dela foi cancelado. Mas quem é essa mulher? É a esposa de um rei? Não. Ela não tem nem nome. Colocou o nome mulher samaritana, que ela é dessa cidade. Mas quem é essa mulher? É uma mulher que está prestes a desistir da vida. Mas eu preciso ir lá. E onde ela está? Ela está no poço da amargura, no poço da culpa, da condenação, e preciso falar para ela: o seu erro, as suas escolhas, não apagou o seu destino. E Jesus vai atrás dessa mulher, e ali o texto diz, irmão do teclado, pode subir, cadê meu querido tecladista, está aí? Estava ali a fonte de Jacó. Você vê, é uma coisinha pequena que você pinça na palavra de Deus. Qual que é o nome da fonte? Não está escrito Israel. Ela estava na fonte do lugar das pessoas imperfeitas.
Ela estava na fonte do lugar onde Deus transformou um homem, há muitos anos atrás. Aquele outrora que era um anjo que tocou em Jacó, agora na fonte vai transformar a vida de mais uma pessoa. Lá nessa fonte de Jacó, ele vai lá, cansado da viagem, sentar-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher tirar água, disse Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ainda a cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com o samaritano. Replicou Jesus, se conhecer o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar. Essas horas é que o Espírito me atrai a atenção e o poço é fundo. Ela não estava falando do lugar para pegar água. Ela está falando do poço da vida dela. O Senhor não sabe. E aí o versículo 11, põe na projeção, versículo 11, para eu ler junto com os irmãos. Então Jesus, João 4, 11, vai manifestar o meu carinho agora. Só brincadeira. Está comigo há 4 anos, nunca me deixou e nem eu deixo ele. Eu sou o seguinte, eu chamo a atenção, mas se a pessoa não me deixar, eu também não deixo ele. Não é, Igor? Nós vamos caminhar mais uns 40 se Jesus não voltar. Até ele aprender. Tira de João 4 para João 6. Senhor, tu não tem como tirar. O poço é fundo. O poço é fundo que eu já entrei em 5 relacionamentos. Que frustração, eu fui entrando em cada um deles. O senhor não sabe, não tem como tirar de lá água viva. Verso 12. És tu, porém, maior do que Jacó? Nunca não está escrito Israel. Que ele é o Deus dos imperfeitos, pastor Bruno. Ele se apresentou como Deus de Jacó. O nosso Pai que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, porque ele é imperfeito. O mesmo poço que Jacó bebeu, a mulher está bebendo também. Por que nós não condenamos ninguém? Porque nós já bebemos desse poço no passado. Nós já bebemos também das escolhas erradas. O dia que você for tentado julgar alguém, lembra disso, você já bebeu também desse poço. Bem assim seus filhos, agora o seu gado. Afirmou, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aí passa lá, Jesus fala para essa mulher, da água da vida, vai passando aí para frente, ela recebe dessa água. Pode passar. Aí no versículo 23, 24, Jesus fala de verdadeiros adoradores, ela quer entrar em teologia. Uns adoram aqui, outros adoram lá. Onde é que é o lugar para adorar Jesus? Sai dessa discussão teológica. Enfim, essa mulher tem uma experiência, pode passar. Ela bebeu de Cristo. Agora o que mais me toca nessa história, pega aí a sua Bíblia, João 4. Vamos ler comigo. Você não vai ler na projeção só não, você vai ler junto comigo. João 4. Isso é poderoso demais. Eu amo a palavra de Deus, porque o erro de uma mulher como essa não cancelou o destino dela. Pornografia não vai cancelar o seu destino. Os erros que você cometeu no passado não vai cancelar o seu destino. Versículo 26. Versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou. Quando Caifás e aqueles homens perguntaram: tu és o Cristo? Ele diz: tu dizes. Mas uma mulher imperfeita, quando perguntou: você é o Cristo? Ele falou: sou eu. Para você eu vou me revelar.
Para eles, deixa eles falar o que quiser. Mas para você eu tenho prazer em me revelar. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Oh, nós nos levantaremos em nome de Jesus para pregar nessa cidade. Cristo vai manifestar para essas pessoas. Ah, então você quer saber, você quer dizer então que você tem a salvação? Sim, eu tenho. Cristo vai se revelar a você. Ele é que está falando com você agora. Sou eu que falo contigo. Verso 27, nesse ponto, chegaram os seus discípulos e admiraram que se estivesse falando com aquela mulher. Admirou. Todavia, nenhum lhe disse. Que perguntas? Por que fala com elas? Não teve coragem de perguntar. Tem um que fala assim, pastor, tem gente que eles ficam assim, mas ele não tem coragem de perguntar. Eu sou igual Jesus. Não faço qualquer pergunta para mim não, brincadeira. Versículo 28. Quanto à mulher, ela deixou o seu cântaro. Foi à cidade. Onde que ela foi? E disse àqueles homens, vinde comigo, e vede um homem que me disse tudo o que tem feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí o versículo 31. Nesse inteirinho os discípulos rogaram, mestre, come. Ele disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. A minha comida, versículo 34, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é uma palavra profética para nós, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos. Para quem ele estava dizendo, erguei os olhos? Para as pessoas que estavam chegando da cidade. Porque aquela mulher foi lá na cidade e chamou. Aí os discípulos estavam pensando assim, da colheita, erguei os olhos e vede os campos, pois eles já estão branquejando. Era um monte de gente que estava vindo. O Senhor diz, versículo 36, essa é a palavra de Deus para nós. Toma posse, o ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu futuro, o seu fruto para a vida eterna, e dessate se alegram tanto ao semeador como ao ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Essa é uma palavra profética para nós. Essa é uma palavra profética para nós, Vinha Minas Gerais, para todos que estão aqui, versículo 38, a palavra profética está aqui. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e nós entramos no trabalho deles. O Espírito falou comigo, por que nós somos a geração dos ceifeiros? Porque tem pouco tempo para semear. Tem pouco tempo para semear. Nós não somos a geração dos semeadores, nós somos a geração dos ceifeiros. Nós somos, ei, eu estou falando com você, você é a geração dos ceifeiros. Outros plantaram no seu lugar, outros plantaram no seu lugar, e você vai colher. Levanta a sua mão onde você está agora. Começa a orar em línguas, você que ora em línguas. Começa a orar onde você está. Não terminei, mas você vai orar. Vai orando, não pare de orar. Vem, Espírito. Vem, Espírito. O Senhor não cancelou o destino. O Senhor está te enviando a alguns poços. Abra os seus olhos. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Vem cá, pastor Bruno. Sobe aqui rapidinho. De forma profética, como representante das nossas cidades.
Olha o que a palavra do Senhor diz no versículo 39. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Do testemunho dela. Que reputação que ela tem de pregadora. Que currículo que ela tem de pregadora. Que seminário que aquela mulher teve. Quantos de nós dizemos, mas Deus não pode me usar. E o coração do Pai dói. Por que você está acreditando nisso? Eu só estou pintando um quadro para você. De alguém que talvez estava pensando em tirar a vida. Porque o poço estava fundo. Porque ninguém já acreditava mais nele. Mas Jesus falou, é necessário passar em Samaria. É necessário passar na sua cidade. Aquela mulher não sabia. Talvez ela foi buscar água achando que era um dia normal. Mas Jesus olhou para ela e de longe diz: o seu poço fundo dos 6 casamentos não cancelou seu destino. Eu tenho algo para fazer na sua vida, mulher. Oh, Espírito de Deus, abra os meus olhos. Abra os olhos da minha equipe. Abra os olhos da minha liderança dessa igreja. Muitos creram em Jesus em virtude do testemunho dela. Em virtude do testemunho dela. Ora por essa pessoa que está do seu lado aí agora. Muitos vão crer em virtude do seu testemunho. Muitos vão crer, Pastor Bruno, em virtude do seu testemunho. Mas não é testemunho de reputação, de santidade. Testemunho de que você bebeu. Testemunho de que você aceitou o perdão. Testemunho de que você aceitou a graça. Testemunho de que você aceitou ser usada. Testemunho de que você usou, aceitou. Muitos em Neves vão crer em virtude do seu testemunho. Muitos vão crer em virtude do seu testemunho. Ore para a pessoa que está do seu lado. Não olha para mim, ora por ele aí agora, vai. Ore. Quero proclamar e declarar isso. Em virtude do seu testemunho. Muitos naquela cidade vão crer. Você não precisa ser outro. Você não precisa comparar com ninguém. Às vezes você está pensando que está faltando alguma coisa para você precisa avançar. Não está. Tudo que você precisa. Não tem um ministério grande, uma igreja próspera, já está dentro de você. Testemunho de ser perdoado, ser aceito. Eu abençoo você com essa revelação hoje. Em nome do Senhor Jesus. Estamos juntos, homem de Deus. Aleluia, olha para cá. Eu sei quando Deus quer me prender na Escritura. E tem acontecido isso comigo esse ano. Eu estou lendo a palavra. Aí o Senhor me prende na Escritura. Esse ano eu estou relacionando com a Bíblia para encontrar Jesus.
E eu vou ler, eu falo assim: Senhor, o Senhor está escondido aqui por detrás de alguma porção. Revela para mim onde o Senhor está. Porque eu quero que os meus olhos se embriaguem com isso. Qual o testemunho que essa mulher tinha? Em virtude do seu testemunho. Aí cai por terra essas coisas, pregue. Se possível, use as palavras. Porque se você não tiver testemunho, que testemunho essa mulher tinha? O Espírito falou comigo, é o testemunho de crer que o passado dela não podia anular o destino. Com certeza ela venceu a culpa, a condenação de alguém poder olhar para ela e dizer: mas essa aqui que está falando que encontrou alguma coisa, não é a que está no sexto relacionamento? Essa mesmo. Eu termino com você usando um exemplo de Pedro. Pedro, quando Jesus chamou ele, Jesus já sabia que ele iria negá-lo. Mesmo assim o Senhor escolheu, porque a Bíblia diz que os nossos dias já foram contados por Ele. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, Ele avisou pessoalmente: ô Pedro, Satanás pediu para se ir andar com a sua vida. Importante, Jesus tinha 12, não pediu para se ir andar com ninguém, só com Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro se achava bom demais. Cuidado. Às vezes quando alguém acha que é bom demais aos seus próprios olhos, às vezes é permitido ser peneirado. Se o pastor Luiz me ligar e falar: Francisco Vasco, eu tive um sonho com você, o diabo pediu. O que eu faço, pastor? Eu acho que eu venho aqui para minha sala, fico aqui já uns 5 dias só na água, não jejum. Não, Pedro, depois que Jesus falou isso com ele, pode ir colocando os textos aí, ô Guilherme, achando e colocando. Pedro, ao invés de quebrantar, ele diz assim: Jesus, eu estou pronto para ir com o Senhor. Todo mundo aqui da equipe pode te deixar, mas eu não. Aí o Senhor falou: Pedro, não tem outro caminho para você não, é a queda mesmo. O Senhor queria evitar isso, porque o Senhor sabe que a queda é trágica. Mas quando você se gloria nos seus próprios feitos, triste falar, não tem outro caminho. Por isso, quando você for muito usado por Deus, quando Deus derramar algo sobre você, vire sua arte e aponta para Jesus. Não aceita glória, não pense que você é nada. Mas Pedro é desses. Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Ao que Jesus então responde: eu afirmo para você, Pedro, hoje 3 vezes você vai me negar, antes que o galo cante. Eu não tenho tempo aqui, mas se você for, ele vai encontrar aí, está nesse texto. Estava tendo muito frio naquele tempo. Pedro foi procurar uma fogueira, uma brasa, para poder se esquentar. E foi lá que ele traiu Jesus. Uma fogueira perto de uma brasa, diante de uma criada. E quando ele traiu Jesus, ele pensou que Jesus tivesse ficado ofendido com ele por ter feito. E o versículo 50, o 62, diz que Pedro voltou os olhos. Ele saiu dali e chorou amargamente. Mas qual foi o problema? É que depois Jesus foi levado, ele morreu. Não deu tempo de Pedro consertar.
Certamente ele carregou, pelo menos uns 3 dias, a culpa. Ele ficou envergonhado. Ele se sentiu culpado pelo erro, pela escolha dele, por ele ter traído Jesus. Traí meu amigo. E ele carregava aquela culpa, porque ele o amava profundamente. Assim como Pedro, das vezes nós erramos e falhamos, e acha difícil que alguém tenha falhado mais do que ele. Aí talvez você pense que o erro de Pedro anulou o destino dele. Talvez você pense que o erro de Pedro fez com que o Senhor dissesse: ó Pedro, é o seguinte, eu investi em você, mas agora não dá não. Chega. Você realmente passou dos limites. Vai lá para Marcos 16. Poderia te contar uma outra história, mas eu vou nessa aqui. Olha para cá. Todas as vezes que nós erramos, o inimigo mente para nós, dizendo: isso acabou com o seu destino. Isso vai impedir de Deus te usar. Certamente Pedro estava nutrindo isso dentro dele. E não deu tempo dele conversar com um amigo dele. Não deu tempo dele olhar nos olhos de Jesus e falar: eu pequei, eu errei. Mas eu acho tão bonita essa história. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam uns aos outros: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? É pesada. E olhando e viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Era um anjo. Ele porém vos disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Mas ide, fala para os discípulos, mas fala também para Pedro. Eu amo a Escritura, porque não existe nada nela por acaso. Já que vocês são os primeiros a vir aqui, as primeiras, e vão dar o recado, avisa os discípulos e a Pedro. Sabe o que significa ir a Pedro? Fala para ele que já está tudo resolvido. Fala para ele que eu não o esqueci dele. E a Pedro, porque Pedro talvez se sentia a pior pessoa, o que bateu no peito, o que dizia que não ia negar, estava se sentindo culpado, achou que o destino dele não seria ainda cumprido. Mas o anjo mandou: fala para Pedro que está tudo resolvido. Fala para Pedro que eu não esqueci dele. Depois Jesus se apresenta para Pedro 52 dias depois, e diz para ele: Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ele diz: tu sabes, Senhor. Ele diz: apacenta os meus cordeiros. Isso é que eu amo a Escritura. É que em João capítulo 21, quando eles saem para pescar e não pega nada, no versículo 9, ao saltar eles em terra, viram pão, brasa e peixe. Aonde que Pedro negou Jesus? Nas brasas. Jesus leva ele em outro cenário, para dizer para ele: você me negou diante de uma brasa, eu estou levando você no outro cenário, para dizer para você: está tudo certo. Ele pegou nesse dia aqui 153 grandes peixes. Tem um teólogo da Vulgata Latina, São Jerônimo, que disse que na época de Jesus tinha 153 nações. Quando Pedro, depois dessa pesca maravilhosa, o Senhor está pegando cada um peixe, o Senhor está dizendo:
Eu não falei para você, quando eu encontrei você lá, lavando as redes, que eu não faria de você pescador de homem? Você voltou a pegar peixe. Conta com cada um deles. Qual foi a conta? 153. Quantas nações tem aqui? 153. A minha história com você, Pedro, não mudou. O seu destino não mudou. O cara entende isso e na primeira pregação dele, 3.000 pessoas se converteram. Eu quero dizer para você, você que errou, que às vezes pensou, que às vezes Deus não tem algo com você, você está diante de 3.000 pessoas, 1.000 pessoas, colheitas grandiosas. Eu quero declarar, se onde abundou pecado, vai superabundar a graça de Deus. Esses que talvez o pai diz que não vai dar nada, a escola está dizendo que não é o melhor, você está na mira de Deus. Eu quero orar por você hoje, eu quero encorajar você hoje a acreditar que Deus tem para você. Eu quero orar por você hoje e profetizar sobre a sua vida. Você vai ser o mais rico da sua casa. Você vai ser o mais próspero da sua casa. Mas faça um favor a si mesmo. Acredite no perdão. Acredite no amor. Acredite na graça de Deus. Acredite que você é a escolha de Deus. Vamos cantar um cântico. Fique em pé onde você está. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai pôr a mão na sua cabeça. E eu vou orar por você. Eu não sou melhor que você, mas Deus me constituiu sobre o líder desse ministério, líder dessa vinha. E não há nada de especial em mim. Apenas uma ordenação foi dada por Deus. E eu quero hoje profetizar sobre você. Eu quero hoje declarar sobre a sua vida. Está vindo uma nova medida de revelação, de unção, de poder. De todas as pessoas do mundo que Jesus poderia ter mencionado no momento histórico, a única específica que ele colocou o nome foi os discípulos e a Pedro. O que merece menos, eu vou citar o nome dele. É porque você olha o pecado de um jeito, Deus olha de outro. Eu estou encorajando você, está resolvido. O maior recorde, pastor Adriano, de salvação na Escritura não teria acontecido se Pedro tivesse rejeitado o recado e a Pedro ele aceitou. Está resolvido. O meu erro não apagou o meu destino. Feche os seus olhos. Eu vi meu futuro. Eu gostei dele.